Do Bom Dia Super Dia, 11 horas e 52 minutos, chegamos ao quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder aqui a pergunta, deixa eu ver aqui de quem é a pergunta que nós vamos responder aqui no Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Vamos responder a pergunta da Isabelle de Jesus, ela é da cidade do Rio de Janeiro e ela quer saber como é que se expulsava demônios antes de Jesus vir. Antes de Jesus vir à Terra, como é que se expulsava demônios? Se os demônios têm que ser expulsos em nome de Jesus, como era isso feito antes da sua vinda? Nós vamos saber agora no nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Vamos lá, pergunta um pouco difícil, mas nós vamos responder. Vamos lá. As escrituras registram que parte dos seres angelicais não guardaram o seu primeiro estado. Está lá em Judas, no versículo 6 de Judas, né? Eles são conhecidos como os anjos que pecaram. Todo mundo sabe que Judas só tem um capítulo, né? Então, eles são conhecidos como os anjos que pecaram e se rebelaram contra Deus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. São designados de espíritos malignos ou imundos, principados, potestades, governadores e das maldades espirituais. Efésios 6:12, é 12, né? 6:12, isso. Então a queda de Satanás e dos anjos rebeldes se deu pelo exercício da soberba. Foi a soberba que levou ele à queda, que ainda mantém também o homem afastado de Deus. Mantém o homem afastado de Deus. 1 Timóteo 3,6, a soberba. Então as táticas de Satanás e dos seus demônios são quais? A mentira, né? Satanás usa a mentira, João 8,44, o engano, Apocalipse 12,9, o homicídio, João 8,44, e a cegueira espiritual. Então são as táticas que Satanás usa, as armas dele. Satanás e os demônios, eles afligem os homens com problemas físicos e mentais. Marcos 1:21. E eles podem até possuir o homem. Eles podem até possuir o homem. Pode. Eles podem dominá-lo. Mateus 5, versículo 1 ao 21. Então, eles também inspiram heresias. São eles que disseminam heresias no meio do povo de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1. E são agentes da idolatria, da imoralidade, entendeu? Tá? Aquelas irmãs que querem andar nua, né? É Satanás que faz isso. Ele é imoral, entendeu? Ele é imoral. Aquelas irmãs que parece quenga na igreja, é Satanás que faz isso. Ele é terrível. Ele é terrível. Então, ele que faz as pessoas viver na prática da iniquidade. 1 Coríntios 10:20. E ele pode até falar pela boca de uma pessoa. Pode falar pela boca de uma pessoa. Marcos 3:11. Então os demônios também eles são numerosos. A sua atuação é extremamente maléfica. Apocalipse 12:4. A influência de Satanás aparece no diálogo entre Eva e a serpente, que resultou em quê? Pecado contra Deus. Pecado contra Deus. Gênesis 3:13. No entanto, a história de Jó retrata que o poder de Satanás era limitado. Era limitado. Ele podia fazer somente o que Deus lhe permitia. Satanás só podia fazer o que Deus lhe permitia. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 12. Todavia o povo de Israel constantemente pecava contra Deus, adorando deuses falsos, fazendo sacrifícios a demônios, entendeu? Deuteronômio 32:16.
Então, apesar dessa vasta influência do maligno, na era antes de Cristo, o Antigo Testamento registra apenas uma expulsão de demônios, né? Apenas uma expulsão de demônios. Foi o caso de Davi, que quando tocava sua harpa, o espírito maligno se retirava da vida do rei Saul. Tá lá em Samuel. É Samuel? É, 1 Samuel. Cala a boca aí, irmã, não atrapalha não. Meu pai do céu, que coisa. Então, se contente, irmão. Se contente. Então, é o caso de Davi, né? Quando tocava sua harpa, o espírito maligno se retirava da vida de Saul, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Não obstante, as escrituras afirmam que o fato era recorrente, ou seja, o espírito saía, mas voltava. Ele só dava uma voltinha, vou ali na praça e tal, e voltava de novo, né? É verdade, ele saía e voltava. Só dava uma voltinha e voltava de novo, né? Então, era recorrente, ou seja, o espírito maligno saía e retornava. Os acordes da adoração ao Senhor afugentavam o demônio e produziam um período de alívio. Porém, quando os acordes cessavam, o espírito maligno voltava. Ele voltava para atormentar a Saul. Isso indica que antes de Cristo, não havia triunfo eficaz contra os demônios, a não ser que houvesse uma entrega total a Deus. Assim, quando Jesus veio expulsando demônios e curando os enfermos, né? Quando ele veio expulsando demônios e curando os enfermos, as pessoas ficavam perplexas e se perguntavam: que nova doutrina é esta? Que nova doutrina é esta? E ainda diziam admirados: com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles lhe obedecem. Está lá em Marcos 1:27. Então Cristo... Ô irmã, se contenha. Meu pai do céu. Alguém aquete essa irmã aí? Então Cristo explicou que o seu poder sobre os demônios era a prova cabal da inauguração do domínio do reino de Deus na terra. Mateus 12:28. Mateus 12:28. Então Jesus triunfou sobre os principados e potestades e os expôs à vergonha. Publicamente. Está lá em Colossenses 2:15. Então, esta autoridade sobre os demônios, Jesus a estendeu aos 12 apóstolos, Mateus 10:8. E em seguida, aos 70 discípulos, que eufóricos relataram: Senhor, os demônios se submetem a nós pelo seu nome. Está lá em Lucas 10:17. Então, depois do Cristo ressurreto, Jesus concedeu este poder à sua igreja. Ele concedeu a nós esse poder. O poder do nome de Jesus. Ele concedeu a nós para expulsar demônios e curar os enfermos. Ele concedeu a nós esse poder à igreja. Ele disse: estes sinais seguirão os que creem. Os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios.
Está lá em Marcos 16, 17. Esta autoridade conferida à igreja caracteriza que o ministério em nome do Senhor Jesus na Nova Aliança é comprovado pelo triunfo sobre os poderes de Satanás. Eita glória! Aleluia! Então, o triunfo sobre o poder de Satanás, algo inexistente antes de Cristo, pois para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E esse poder ele concedeu a nós, a sua igreja. 1 João 3,8. Então, antes, o inimigo o espírito só saía e voltava. Mas depois que Jesus triunfou sobre a cruz do Calvário, nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para expulsar os demônios. Então, antes de Jesus morrer na cruz, não havia expulsão completa de demônios. Isso só passou a acontecer quando ele triunfou sobre a cruz do Calvário e nos deu esta autoridade. Eita glória! Eita glória! Glória! Então, depois desses esclarecimentos, nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante, infalível, palavra de Deus e não tem como questionar com ela, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e sua audiência. Eu vou ficando por aqui, prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã com mais um Bom Dia Super Dia. Perdeu aqui o nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Vá lá no nosso canal no YouTube, @Sistema Renascer HD, que daqui a pouquinho vai estar lá, viu? @Sistema Renascer HD, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê lá o seu joinha e fique junto com a gente. Vou deixar vocês com a última, né? Para terminar aqui a programação. Daqui a pouquinho tem a conversa com a Célio Trindade, o jornalismo aqui da Renascer, trazendo as principais notícias do estado do Maranhão, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia.